Olá, hoje é dia 23 de dezembro de 2014 e começa agora a retrospectiva 2014 no Jornal da Tarde. O primeiro trimestre de 2014 trouxe como destaques o caso do menino Nicolas, com o julgamento da mãe e do padrasto condenados a 68 anos de prisão, o início dos problemas com os aterros irregulares em Ribeirão Pires e a liberação de verbas para obras na estância. O ano começa com a condenação a 68 anos de prisão do casal Valdenei Aparecido de Azevedo e Alessandra Pereira Silva, padrasta e mãe do menor Nicolas Cauã, de apenas 2 anos de idade. Eles são responsáveis pela morte do menino no dia 3 de novembro de 2011 na 4ª Divisão. Nicolas morreu de hemorragia interna após ser agredido pelo casal. Em caso de violência, Leonardo Carlos da Silva foi preso por extirpar a própria sobrinha de apenas 12 anos de idade. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 2013. Dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo referente a 2013 mostram que 24 pessoas foram vítimas de homicídio e metade está relacionada a tráfico de drogas. O resultado mostra que, apesar das investidas policiais, a droga corre solta nas regiões centrais da cidade de Ribeirão Pires. No mesmo mês, o policial militar Veríssimo Valderlan da Silva foi morto na madrugada do dia 25 de janeiro em Ouro Fino Paulista, na Estância, após ser atingido por vários tiros. Após investigações da Polícia Civil, os nomes dos acusados não foram divulgados para não atrapalhar as diligências. O caso ainda não foi desvendado. Ainda em janeiro, a creche Davi Barbosa, na Vila Conde, Rio Grande da Serra, teve sua estrutura destruída após uma tempestade. Após reformas, hoje o local funciona normalmente. O temporal também trouxe prejuízos em Ribeirão Pires. No Pilar Velho, uma árvore caiu em cima de uma casa e por pouco não atingiu uma criança que dormia no cômodo ao lado. Finalizando o mês, no dia 20, Ribeirão Pires recebeu médicos cubanos pelo Programa Federal Mais Médicos para atuar nas unidades básicas de saúde da estância. Além disso, o prefeito Saulo Benevides anunciou mais investimentos na saúde. Fevereiro deu destaque ao jornal as irregularidades de terras na estância. A Prefeitura de Ribeirão Pires suspendeu a emissão de alvarás de movimentação de terra. Após indícios de abuso, medida tomada pela Cefama valeu até dia 31 de março. Começam as denúncias sobre movimentação ilegal de terra em Ribeirão Pires. A Câmara denuncia essas movimentações, a maioria em Ouro Fino Paulista. O problema se arrasta até hoje. No mesmo mês, hacker invadiu o sistema da prefeitura para espionar o prefeito Saulo Benevides. Indivíduo invadiu dados e instalou sistema de telefonia clandestino. O caso já foi investigado, mas os responsáveis pela invasão não foram apontados. Outro caso repercutido no mês foi o jovem de 13 anos de idade que foi atingido por um raio na Santa Luzinha, em Ribeirão Pires. Ainda em fevereiro, foi realizado na rodovia Indi-Tibiriçá a reconstituição da morte do radialista Pedro Fernando da Silva, falecido em dezembro de 2012. No dia 11 de fevereiro, 3 ladrões invadem a loja da Vivo no centro da cidade, fazendo reféns 3 funcionários. Um dos assaltantes foi preso, os outros 2 fugiram e até hoje não foram identificados. O metrô Linha Bronze chega ao ABC para beneficiar 300 mil pessoas. O programa foi lançado pelo governador Geraldo Alckmin, passando pelos principais municípios, como São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. As obras começariam ainda em 2014, porém sem sucesso. Por fim, a Folha noticiou em fevereiro o falso mendigo que assaltou uma casa e fez a família refém na estância. Foi preso na cidade de Mauá. O roubo aconteceu em dezembro de 2013 no bairro da Santa Luzia. O mês de março teve como destaque os 80 milhões liberados pela União, destinados a obras de mobilidade em Ribeirão Pires. A verba seria destinada a obras como viaduto que ligará os 2 lados da cidade e corredores de ônibus na Avenida Francisco Monteiro. O início das obras estava previsto para o final do ano, porém o prazo não foi cumprido, sendo prorrogado para meados de 2015. Já em Rio Grande da Serra, o prefeito Gabriel Maranhão anunciou o início das obras da UPA, na Avenida dos Autonomistas, com verba do governo federal. A inauguração está prevista para março de 2015. No mesmo mês, o TCE barrou a licitação para a contratação de empresa especializada em coleta de lixo na estância, apontando irregularidades no certame e determinando mudanças no edital. Em agosto, a Prefeitura retomou algumas das licitações, sendo o fornecimento de merenda escolar. Em entrevista coletiva, marcando os 60 anos de emancipação da estância, Saulo destacou a abertura da Avenida Valdírio Prisco até a Estrada do Sapopemba,
desafogando o trânsito na Avenida Francisco Monteiro. O mandatário falou ainda sobre projetos e seu primeiro ano de mandato, sem deixar de reclamar das contas deixadas pelo ex-prefeito Clóvis Volpi. O aniversário da estância também foi destaque na Folha, que trouxe em sua edição especial histórias de moradores da cidade. Em caso de violência, março trouxe um jovem de 14 anos atropelado na Avenida Valdírio Prisco, sendo arremessado no rio que corta a cidade. Um funcionário de um posto próximo prestou socorro ao menino, permanecendo no local até que o resgate chegasse. O jovem continua em tratamento. No fim do mês, GCM estourou o ponto de tráfico no bairro Santa Rosa, apreendendo entorpecentes como maconha e cocaína. 2 pessoas foram presas. Abril foi um mês violento na região. Acidentes e assassinatos marcaram as edições. Em maio, a ETEC de Rio Grande da Serra fica pronta, oferecendo grande estrutura para mais 700 alunos. E em junho, vereadores de Ribeirão Pires pedem para que o prefeito cobre o Ministério Público para os impactos do Rodoanel. Abril foi um mês violento na região. No início do mês, a Folha trouxe como manchete a morte da jovem Larissa da Silva Barbosa e a suspeita da polícia de que o ex-namorado José Leonardo Nascimento tivesse praticado o crime. Fato que foi confirmado com a confissão do mesmo, onde contou que matou a moça por ciúmes, ao saber que a vítima tinha relações com outra pessoa. Acidentes também marcaram as manchetes em abril. A Folha noticiou 5 colisões, uma delas causando a morte de uma criança de 7 anos e deixando mais 5 pessoas feridas, sendo que uma delas veio a falecer após o ocorrido. O agente de trânsito João Moreira da Silva, de 54 anos, também perdeu a vida ao colidir com um ônibus. Outras 8 pessoas também ficaram feridas no mesmo. Em abril, a Folha também noticiou o início das entregas dos talões do IPTU por parte da Prefeitura da Estância, fato que causou reclamações por parte dos munícipes devido ao aumento de 9% na taxa em 2014, a demora no envio dos mesmos e o curto prazo para pagamento. Ainda neste mês, o vereador de Ribeirão Pires, Anderson Benevides, teve seu mandato cassado pelo TRE por infidelidade partidária. O parlamentar recorreu ao TSE em Brasília, mas teve a cassação confirmada no início de dezembro. Em seu lugar, assume Berê do Posto. Outro assunto importante em abril foi a abertura de uma nova licitação da merenda escolar em Ribeirão Pires, após o cancelamento do último certame, que fora feito em fevereiro. Porém, no mês seguinte, o processo também teve dificuldades e não foi concluído. A celebração da Semana Santa também foi destaque com a programação dos festejos na região. A Folha também trouxe uma edição especial em comemoração aos 50 anos de Rio Grande da Serra, com histórias de moradores da cidade e o que os faz gostarem tanto de viver no município. No mês de maio, o destaque foi para a conclusão das obras da ETEC em Rio Grande da Serra, com capacidade para 720 alunos, num investimento de R$ 8 milhões. Porém, a inauguração oficial ocorreu apenas no mês de outubro, quando o governador Geraldo Alckmin veio até a unidade para entregar a placa do edifício, que já está em funcionamento, oferecendo curso de edificações, informática para negócios e meio ambiente. Maio também foi um mês de violência. A Folha noticiou o caso de Bruno Moreira, jovem de 18 anos, morador da Estância, encontrado morto em Mauá. A suspeita da família era de latrocínio. Também em maio, 2 homens foram mortos a tiros em um bar no bairro de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. De acordo com a polícia, o crime teria sido um acerto de contas. Também na Estância, um casal foi encontrado morto próximo à Pedra do Elefante, ponto turístico da cidade, totalizando 6 mortes em um prazo de 15 dias. Ainda em Ribeirão Pires, a Romu localizou uma residência utilizada para esfriar carros roubados. Na ocasião, ninguém foi preso, mas um veículo foi recuperado. Assim como em abril, a licitação da merenda mais uma vez não foi concluída, devido a um pedido de impugnação por parte de uma das empresas participantes do certame. Ainda no mês, a Prefeitura da Estância trabalhava com a possibilidade de demolir a antiga fábrica de sal no centro da cidade, mas mudara de planos anunciando o projeto de um teatro no local. Maio também trouxe o caso da empresa Voo Gráfica Limitada, que tinha um comissionado da Prefeitura de Ribeirão Pires como sócio e que fora contratada pelo então candidato à Prefeitura Saulo Benevides nas eleições de 2012 com um contrato de R$ 488 mil. E no final do mês, a Prefeitura inaugurou a escola Cátia Regina Carvalho, no Jardim Caçula. Apesar da cerimônia, a unidade somente teve sua abertura em agosto. O destaque no mês de julho foi para os impactos que as obras do Rodoanel Trecho Leste trouxeram para a Estância. Além de grande área que foi desmatada, ruas e avenidas foram seriamente danificadas. Após uma declaração do prefeito Saulo Benevides, que não acreditava que a SPMar faria os reparos na cidade, a Câmara Municipal preparou um requerimento pedindo que o mandatário entrasse imediatamente com uma ação junto ao Ministério Público, a fim de cobrar da empresa responsável as ações necessárias. Um termo de ajuste de conduta foi formulado, porém até hoje não foi assinado. Fora da Estância, junho foi mês de obras e acordos. O PAC Mobilidade chegou à região trazendo mais de 300 milhões para Mauá e 41 milhões para Rio Grande. Ribeirão Pires não apresentou projeto na data, ficando à espera de recursos
que vieram no segundo lote do PAC 2. Ainda neste mês, Mauá anunciou o início das obras do Poupa Tempo na cidade, com investimento de 7,3 milhões vindos do Estado. Também em junho, o policial militar Wesley Vanderlei Pietro Bon, morador de Mauá que trabalhava em Ribeirão Pires, foi morto em uma tentativa de assalto no bairro de Heliópolis, em São Paulo. E em Ribeirão Pires, um jovem foi morto a tiros na estrada do Sapopemba. Na política, o prefeito Saulo afirmou em evento público que a saúde de Ribeirão Pires é a melhor do ABC, fato que deixou a população indignada e que fez a mesma enviar fotografias denunciando as mazelas do serviço de saúde do município. Mas nem tudo foi tristeza em junho. Ribeirão Pires comemorou o bom início de campanha de nossa seleção na Copa do Mundo no Brasil e foram divulgadas as primeiras atrações do 9º Festival do Chocolate, que teve seu retorno em 2014. Julho teve como destaque a abertura do trecho leste do Rodoanel, que passa por Ribeirão Pires e vai até a rodovia Ayrton Senna. Em agosto, pesquisa aponta o governo Saulo Benevides como o pior do grande ABC, e em setembro, denúncias de assédio moral fazem servidores da prefeitura ameaçarem parar. O mês de julho deu continuidade aos problemas com movimentação de terra. Um aterro irregular em Ouro Fino Paulista deslizou, levando abaixo os fundos de 6 casas. A prefeitura culpou a Sabesp por obras inacabadas. Em resposta, a Sabesp afirmou que o sistema operava normalmente no local. A prefeitura foi multada em R$ 153 mil pela CETESB. Na saúde, um documento interno do Hospital São Lucas, assinado pela diretoria do hospital e endereçado ao então secretário Koichi Takaki, vazou, acarretando na suspensão das internações durante 3 horas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo barrou importantes licitações do governo Saulo, dentre elas a de coleta de lixo, merenda, transporte escolar e contratação de empresa de publicidade. As licitações apresentaram irregularidades e foram solicitadas mudanças nos editais. Licitações de coleta de lixo e merenda foram liberadas em agosto. Ainda em julho foi inaugurado o Rodoanel Oeste, passando pela estância até a rodovia Ayrton Senna. O governador Geraldo Alckmin vistoriou as obras que trouxeram inúmeros problemas para a cidade e anunciou a liberação da via. Um acidente na rodovia em Tibiriçá envolveu pai e filho que trafegavam em uma motocicleta. A moto bateu em um veículo e jogou ambos para o chão. O menino de apenas 14 anos foi morto ao ser atropelado por outro carro que passava pelo local. No mesmo mês, a polícia anunciou estar descartando um grupo de homicídio agindo na 4ª Divisão, mesmo após 5 mortes no bairro em um curto período. Fechando o mês, times se manifestaram contra o fim do estádio municipal. Durante a final do Campeonato Municipal da 1ª Divisão e dos Júniores, representantes dos times passaram abaixo-assinado contra a doação do terreno para o SESI. Em agosto, o jornal Diário do Grande ABC, em pesquisa, apontou o prefeito Saulo Benevides como o pior da região, com nota 3,8. Em Mauá, Donizete Braga foi avaliado em 4,2 e Gabriel Maranhão com nota 4,9 em Rio Grande da Serra. Em setembro, o jornal mostrou rejeição de 72% dos munícipes ao governo Saulo, com nota 2,7. A Câmara dos Vereadores aprovou lei para Saulo tirar dinheiro dos aposentados, segundo ele, repassá-los indevidamente ao Imperp. Conselheiros do Instituto decidiram aguardar a posição do Ministério da Previdência Social e relatórios da Prefeitura para liberar a verba. Licitações de coleta de lixo e merenda foram liberadas em agosto. Em março, algumas delas estavam irregulares e foram barradas pelo TCE. Na saúde, a Prefeitura não pagou a Fundação ABC. Funcionários da UPA e Hospital São Lucas ameaçaram parar os serviços até o pagamento. Já em novembro, médicos da rede paralisaram os serviços. O motivo? A falta de condições básicas para o atendimento. O velário municipal da estância trabalhou durante 4 meses apenas com um carro funerário e chegou a ficar sem o veículo. Além disso, prédios públicos como o UBS e o Telecentro foram invadidos. Neste mês, por força de lei, a Guarda Municipal recebeu o poder de polícia, atuando também na prevenção de crimes nas cidades. Após ser cancelado no ano de 2013, o Festival do Chocolate atraiu turistas e superou as expectativas de munícipes. Por trás do sucesso, a propaganda de que o evento seria sustentável e parte do valor arrecadado com a venda de ingressos seria destinado a entidades não aconteceu. Até agora o repasse não ocorreu e está previsto para janeiro de 2015. Ainda durante o festival, a Prefeitura fez um contrato de 2,8 milhões para festas. A empresa que venceu a licitação já prestava serviços ao governo Saulo em 2013. Em setembro, as linhas de telefonia estiveram interrompidas durante um final de semana, após um incêndio na central da Vivo Telefônica. Os serviços retornaram em 3 dias, porém algumas linhas levaram mais tempo para voltar a funcionar. O jornal Diário do Grande ABC novamente foi às ruas das 7 cidades da região e, em pesquisa, divulgou rejeição de 72% ao governo Saulo Benevides, avaliado em 2,7, a pior nota do Grande ABC. O governo de Donizete Braga, em Mauá, foi avaliado em 3,6, enquanto Gabriel Maranhão obteve nota 4,6 em Rio Grande da Serra. O aumento da folha de pagamento da Prefeitura de Ribeirão Pires também foi destaque, saltando de 8,6 milhões em janeiro
para 9,8 milhões em junho. Servidores de Ribeirão Pires protestaram por melhorias nos salários e assédio moral por parte do secretário de Infraestrutura, Crispim do Reis Santana, que hoje atua no gabinete como assessor do prefeito. Após um assalto à Escola Municipal de Música Alfredo Della Rica, a escola, ainda com problemas de infraestrutura, fechou as portas. O programa CQC da TV Band, em seu quadro Proteste Já, levou a situação do local à rede nacional. Em novembro, o programa retornou à cidade, dessa vez elogiando as novas instalações da escola, reinaugurada em outubro. Leonice Moura, vice-prefeita e secretária de Educação, após dar coletiva de imprensa e falar sobre os problemas do atual governo, teve seu cargo requerido pelo prefeito Saulo Benevides. Após um tempo, Saulo reconsiderou sua posição e manteve a secretária no cargo. A partir de então, Leonice amenizou as suas queixas contra a gestão. E o último semestre de 2014 teve como destaques a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, a greve dos médicos em Ribeirão Pires por melhores condições de trabalho e a alta da criminalidade na região. Em outubro, o Brasil elegeu seus novos representantes para o governo do estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, Senado, a Câmara Federal e Presidente. Das 3 cidades da região, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá, apenas a última conseguiu emplacar representantes na Assembleia Legislativa, Átila Jacomus, do PSDB, e Vanessa Damo, do PMDB. Rio Grande da Serra não teve candidato e Ribeirão Pires contou com 4 candidaturas à Assembleia, entre elas Lair Moura e a vereadora Cléo Meira. Ambas não se elegeram. Para a Câmara dos Deputados em Brasília, o ex-prefeito de Rio Grande da Serra, Adler Teixeira, buscou uma das cadeiras, mas ficou como segundo suplente do PSC. O vereador de Ribeirão Pires, Anderson Benevides, também do PSC, foi o que chegou mais próximo da Câmara Federal. É o primeiro suplente. No Grande ABC, representam a região em Brasília o deputado Alex Manente, do PPS, e o reeleito Vicentinho, do PT. As eleições de 2014 ainda indicaram a vitória da presidenta Dilma Rousseff, no segundo turno. O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão Tucano, declarou voto a Dilma, em detrimento ao postulante do seu partido ao Palácio, Aécio Neves. Com isso, Maranhão pode ser expulso do PSDB. A decisão está em análise na direção estadual da legenda. Ainda em outubro, a Polícia Civil prendeu Silvio Francisco de Carvalho, acusado de matar em Ribeirão Pires a aposentada Maria Regina Bill dos Santos. A vítima teria conhecido o rapaz pela internet. Em Rio Grande da Serra, manifestantes levam peixes mortos à Câmara de Vereadores após acidente ambiental. O mês ainda foi marcado pela morte do fundador da Folha, o jornalista GMC de Menezes, vítima de infarto aos 74 anos. O mês de novembro foi marcado pela paralisação dos médicos na cidade de Ribeirão Pires. Cerca de 70 profissionais paralisaram as atividades por mais de uma semana, causando problemas no atendimento do Hospital e Maternidade São Lucas e UPA Santa Luzia. Os médicos denunciavam a falta de estrutura para exercer a função. A prefeitura diz que a greve ocorreu por conta de políticas mais enérgicas no setor, como a obrigatoriedade do ponto eletrônico, já que, segundo a administração, os profissionais assinavam a presença, mas não cumpriam seus plantões. Depois que a Justiça considerou a greve legal, todos voltaram ao trabalho, mas as discussões com a Prefeitura continuam. Em Rio Grande da Serra, a Polícia Militar apreendeu quase 900 entorpecentes e prendeu um casal acusado de vender a droga no bairro da São João. Eles continuam presos. Em novembro, a Folha noticiou ainda que professores sofreram violência em escolas das cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Com base em informações dos boletins de ocorrência, os relatos impressionaram. Os dirigentes das escolas e responsáveis pela educação em São Paulo não confirmaram as agressões, mas o Sindicato dos Professores confirmou as informações publicadas pela Folha. Os problemas financeiros da Prefeitura de Ribeirão Pires se agravaram e rumores de que funcionários poderiam ficar sem salários ganhou as ruas. O prefeito Saulo Benevides confirmou a déficit financeiro, mas garantiu o pagamento em dia. A seca que castiga todo o estado de São Paulo é sentida na região. A represa Billings começa a secar, preocupando ainda mais a população. Por fim, em novembro, as prefeituras começam a Operação Verão, com a limpeza de córregos e bocas de lobo, na tentativa de evitar tradicionais alagamentos nesta época. O mês de dezembro chega celebrando o Natal, mas sem muito o que comemorar. Com a criminalidade em alta, revela uma população cada vez mais acuada e com a bandidagem à solta pelas ruas da região. O mês começa com a Polícia Civil de Rio Grande da Serra mostrando serviço e desbancando uma importante quadrilha que atuava na região central da cidade, a poucos metros do fórum. A ação é realizada nas avenidas Santa Teresa, Jean Liatalde e Rua Esmeralda. Na Esmeralda, 1.087 entorpecentes foram apreendidos e 3 pessoas acabaram presas na operação. Em Ribeirão Pires, região central da cidade, um ladrão foi morto por guardas civis municipais, após roubar um carro no estacionamento do supermercado Extra. A ação contou com tiroteio em ruas do centro e populares em meio às balas.
Além do ladrão morto, uma pessoa ficou ferida após ser atropelada pelo carro utilizado pelo marginal. Voltando a Rio Grande da Serra, mais 6 traficantes foram presos pela polícia. O trio atuava na chamada Viela do Tráfico, na Vila São João, e foram detidos com 90 unidades de entorpecentes. Ainda no setor da segurança, ou falta dela, a Folha trouxe reportagem especial sobre os roubos e furtos de veículos nas cidades de Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra. Comparados os dados entre outubro de 2013 e outubro de 2014, veremos que no ano passado foram levados 3.030 veículos, contra 3.754 neste ano, aumento de 724 ocorrências. Se verificado apenas os números de 2014, uma média de 12,3% dos veículos por dia foram levados pelos ladrões. Ainda em dezembro, as câmaras de vereadores da região elegeram seus novos presidentes. Em Rio Grande da Serra, o Verde Messias Cabeleireiro derrotou o PTBista João Mineiro. Na instância, José Nelson de Barros, do PSD, foi o eleito. Na cidade de Mauá, Marcelo Oliveira, do PT, irá administrar a Casa de Leis no próximo biênio. Para encerrar o mês de dezembro, o governo do estado de São Paulo anunciou que planeja despejar esgoto tratado na represa Billings, medida preventiva contra a seca que assola o estado. E essa foi a retrospectiva 2014, trazendo tudo o que foi destaque na Folha neste ano. Hoje eu me despeço do Jornal da Tarde, foi um grande prazer estar aqui com vocês durante todo este ano. Feliz Natal, boas festas e até mais!